Se você ainda não percebeu isso, você um dia ainda vai perceber. Da importância que é você focar em você mesma. Senta que lá vai verdades, que lá vai um tapa, um tapa virtual, né? Porque eu não tenho coragem, gente, de agredir ninguém, até porque eu, como cristã, né, não teria coragem de praticar isso. Mas existem algumas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo que você precisa ouvir, tá? Principalmente se você é mulher. Senta pra ouvir. Por que eu tô falando isso, gente? A mulher, ela tem essa questão de muitas das vezes ela priorizar o relacionamento, priorizar B e se deixar de lado, tá? E toda vez, mulher, que você fizer isso, você vai se decepcionar, você vai quebrar a cara. Mas agradeça por todas as vezes que você quebra a cara em relação a isso. Porque toda vez que você quebra a cara, quando você não se prioriza, é a vida te mostrando, é Deus te mostrando que você tá indo pelo caminho errado e você precisa ajustar a sua rota, sabe? A mulher, ela é o seguinte, quando ela pode, e geralmente ela sempre pode, né? Ela pensa nos outros. Ela tá sempre pensando nos outros. Ah, meu marido, meu filho, a casa, isso e aquilo, e a vida dela ficando pra depois, e as vontades dela ficando pra depois, e os hobbies dela ficando pra depois. Vocês já perceberam como o homem tem os hobbies dele? Homem joga videogame, homem assiste anime, homem sai pra jogar bola com os amigos. E eles não têm vergonha dos hobbies deles, e eles não deixam de lado por conta de relacionamento, não. Agora, mulher, sim. É tanto que mulher se matricula na academia, começa a cuidar do corpo, depois se termina o relacionamento. Aí vem aquela pergunta que todo mundo faz. Por que você não fez isso durante o relacionamento? E sabe por que a pessoa não fez isso? Porque às vezes estava num relacionamento tóxico com a pessoa jogando pra baixo. E às vezes porque ela mesma não quis. Essa que é a verdade, gente. Nem tudo é relacionamento tóxico, não. É muitas vezes porque a mulher mesmo não quer. Às vezes a academia tá lá. E às vezes ela tem dinheiro pra matricular na academia, mas ela não vai porque ela não quer. Porque o foco dela não está nela, está no outro. Está em tudo menos nela mesma. Aí ela precisa cair do cavalo, quebrar a cara, pra ela entender que ela precisa cuidar dela. Que se ela não cuidar dela, ninguém vai cuidar. Pois é. Não sei se você já se deu conta disso, mas aqui eu tô te apresentando a realidade. Se você não cuida de você, ninguém vai cuidar de você, não. Pois é. Então, trate de colocar coisas no seu dia que te façam bem. Coisas que liberam hormônios do bem-estar, né? Se você ainda não conhece, dá uma pesquisada aí sobre os hormônios do bem-estar, serotonina, dopamina, endorfina. Atividade física, gente, não é só pra você ficar magrinha, bonitinha por fora, não. É saúde. É inclusive saúde mental, porque através da liberação desses hormônios bons de exercício físico, você tem uma saúde mental melhor. Então, minha gente, acordem pra realidade, tá? Se você tá num relacionamento e você tá se deixando de lado, acorde pra realidade, comece a cuidar de você. Não espere uma traição, não espere a pessoa te desvalorizar, porque isso vai acontecer. Sempre que você se deixa de lado, as pessoas ao seu redor não reconhecem valor em você, você pode ter valor sim. Você pode ter valor sim, você só não está reconhecendo seu valor. E aí, como você não está conseguindo reconhecer o seu valor, as pessoas também não vão reconhecer não. E depois a gente fica reclamando, porque eu estou num relacionamento e a pessoa não me valoriza. Claro, mas nem você está se valorizando? Você se acha bonita? Você se olha no espelho e gosta daquilo que você vê? Não, você está sempre se depreciando. Não, é o meu corpo que não tá bom. Você olha pro espelho, a primeira coisa que você faz é você olhar seu defeito. Você não repara nas suas qualidades. A primeira coisa que você faz é caçar um defeito quando você se olha no espelho. E aí você fica se martirizando por aquele defeito que você tem. Reclama do defeito que você tem, reclama do corpo que você tem, mas você não levanta da cadeira para fazer um exercício físico. Mas você não abandona aquela comida, aquele fast food que você sabe que está gerando inflamação no seu corpo. Açúcar em demasia. Porque açúcar é comprovado, viu? Açúcar causa câncer, açúcar causa inflamação, açúcar causa diabetes. Então, assim, muita coisa causa do açúcar. Eu não vou dizer tudo que acontece com o presta por conta do açúcar, não, porque tudo é sobre equilíbrio. Não é que você vai tirar radicalmente o açúcar da sua vida, não. Mas que você precisa equilibrar a sua vida. Porque se você não equilibrar a sua vida, o que é que acontece? Os efeitos negativos estão aí, depois a gente tá reclamando. Olha, eu vou dar um exemplo a vocês. Eu mesmo sou uma pessoa que gosta muito de chocolate. Porque já era pra eu ter largado de chocolate há muito tempo. Olha a minha pele aqui como tá, porque aqui eu não tô usando filtro nem nada. E aqui eu não edito meus vídeos também. Minha pele tá assim. Tô com espinha, com alguns cravos e tudo mais. E olha que a minha pele tá boa, viu? Comparada a um tempo atrás. Porque antigamente, gente, eu só comia besteira.
Era biscoito, era salgadinho, era refrigerante, era tudo que não presta. Feijão com arroz que era bom nada, né? Coisa saudável que era bom nada antigamente. Eu tinha um paladar completamente infantil. Hoje em dia, né, nos meus 28 anos, vou fazer 29 esse ano, é que eu tô me aventurando a comer umas coisas diferentes, sabe? Comer algumas comidas que eu não gosto. E olha que ainda tem comida que eu ainda não me atrevi a comer, mesmo sabendo que eu preciso, tipo fígado, gente. Eu acho assim, no meu paladar, um sabor muito forte, sabe? Mas eu sei que eu preciso comer, que eu preciso ter vergonha na cara e comer, porque tem alimento que a gente precisa comer porque o nosso corpo precisa. Não é o que a gente quer ou não quer comer, né? Porque como muita gente costuma dizer, e eu falo que é verdade. Embora eu erre nisso, eu falo que é verdade. Quem escolhe o que vai comer ou não, o que diz que quer comer, não é a criança. Criança que diz, eu não quero comer isso, não sei o que. Adulto não tem que querer, não. A gente simplesmente precisa fazer o que precisa ser feito. Não tem esse negócio de, é porque eu não gosto do sabor, que não sei. Adulto escolhendo que tem que comer, não. Mas infelizmente eu erro nisso. Mas nesse ano, se Deus quiser, em 2026, eu vou mudar isso, porque esse tapa que eu tô dando aqui não é só pra vocês, é pra mim também. Porque tudo que eu tô falando aqui, gente, pra vocês, tudo que eu faço aqui, de falar em vídeo pra vocês, eu não tô falando somente pra vocês, eu tô falando pra mim primeiro. Porque sempre quando a gente busca informação, né, sempre que a gente busca acordar sobre alguma coisa e se desenvolver, a gente recebe a informação primeiro para depois passar, né? Então, muita coisa do que eu tô falando aqui pra vocês, eu tô aplicando na minha vida também. E refletindo sobre as minhas decisões também. Então, gente, a gente precisa aprender a se amar e se cuidar. E se cuidar tem a ver com alimentação, com exercício físico, tem a ver com sono. Sono, a gente muitas vezes negligencia o sono. Por quê? Porque a gente quer ficar até tarde mexendo no celular, né? E a gente sabe que a luz do azul do celular atrapalha a questão do sono. Gente, a questão do sono não é nem tanto o celular. Hoje em dia é por causa do meu filho, né? Que meu filho tem 6 meses, ainda acorda de madrugada, mas tudo bem, porque é uma fase eu sei que vai passar. Agora, depois que passa essa fase, meu filho crescer, dormir a noite toda e eu ficar rolando no fio do celular, e a culpa é minha mesmo, de eu não ter o sono de qualidade. Aí a culpa vai ser minha. Por quê? Porque eu vou ter a escolha, vai estar nas minhas mãos decidir, né? Priorizar o meu sono, ter o meu descanso, e eu não fazer isso. Então, a maior culpada vai ser eu. E a gente precisa analisar na nossa vida que a gente é responsável pelas nossas decisões, porque muitas vezes a gente está culpando os outros, né? Às vezes, muitas vezes a gente está culpando outras pessoas por conta da nossa decisão. Não fiz isso por causa de fulano, por causa de ciclano. Mas a gente precisa acordar, entender que a nossa vida é a nossa responsabilidade. Gente, eu acho que eu acordei mesmo esse ano 2026, sabe? Porque muita coisa que eu ficava exigindo dos outros, de afeto, de atenção, disso, daquilo, de reclamação, eu acho que eu cansei. Eu acho que eu já falei tanto isso que eu cansei, que eu acho que eu finalmente amadureci de pensar o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu não vou cobrar nada de ninguém. Vou falar no máximo uma, no máximo 2 vezes a respeito de uma coisa. Mas depois eu vou largar de mão, sabe? Vou focar em mim, vou cuidar de mim e tudo, mas isso não é egoísmo. Isso é sabedoria, isso é mentalidade, gente. A gente precisa aprender a agir como pessoas sábias, porque a vida, ela pisa em pessoas que não sabem agir com sabedoria. Por isso que se você não tiver sabedoria para você lidar com a sua própria vida, busca a Deus. Porque Deus é o princípio da sabedoria. Se você buscar Ele, com certeza a sua vida vai bem. Então, em vez de você ficar cobrando amor dos outros, em vez de você estar reclamando das coisas, comece a fazer por você aquilo que você deseja. Eu vi uma frase que pra mim foi um tapa na cara. Sabe o que dizia essa frase? As pessoas não vão te amar como você deseja, porque isso é uma função sua. As pessoas não sabem o que está passando na sua mente, não. E mesmo que você diga, as pessoas, gente, não vão conseguir corresponder muitas vezes com a expectativa que você idealiza, não. E não adianta você querer arrancar os cabelos lá porque essa pessoa não valoriza da forma que eu quero. Não, gente. Não. A vida, ela é como ela é. Tem pessoas que valorizam a gente por um tempo, que demonstram amor por um tempo, depois enjoa, depois... As coisas são imprevisíveis, as coisas são assim. Agora, quem não pode soltar a nossa mão é a gente, né? Porque se a gente solta a nossa própria mão, se a gente não olha pra gente, se a gente não se ama, não se valoriza, aí fica difícil, né? Ficar esperando o amor dos outros. Pense, gente, como é triste a vida de uma pessoa que nunca se amou, que nunca se priorizou. Que priorizou filho, que priorizou casa, que priorizou marido, que priorizou tudo menos ela mesma. A vida dessa pessoa vai ser muito triste pro resto da vida, porque ou ela muda a mentalidade, ou você muda o seu posicionamento, ou o resto da sua vida você vai ter que viver com angústia, com tristeza, com vazio. Por quê? Porque você tá olhando pra fora, você não tá olhando pra dentro. Então, a sua felicidade não pode estar em nada que é exterior. A sua felicidade tem que estar em Deus. Em Deus, porque Deus, Ele sempre vai estar com você e Deus sempre vai cultivar coisas boas na sua vida. Então, você andando com Deus, você vai garantir a felicidade de verdade. Agora, se você olhar pra fora,
Se você olhar pra fora, é só decepção. É só decepção. E eu cheguei a essa conclusão com os meus 28 anos de idade. Eu às vezes acho que foi tarde, mas eu acho que não. Quando eu olho pro cenário, eu penso assim, não, das pessoas que eu conheço, ao menos eu acho que foi cedo, porque eu conheço gente que tá com 30, 50, 60 anos e vive ainda esperando validação. Que vive até hoje esperando, correndo atrás de relacionamento que não valoriza, esperando que alguém ame, esperando que alguém fique, esperando que alguém dê pra ela aquilo que ela não consegue dar a si mesma. Tem gente já bem mais velha de idade e essa ficha ainda não caiu. E eu com 28 anos essa ficha já caiu pra mim. Então, quantos anos aí de sofrimento eu estou poupando, aceitando a realidade, aceitando esse fato, parando de quebrar a cabeça com coisa que muitas vezes eu não posso mudar, com situações que eu não consigo controlar, porque o ser humano, ele quer isso, né? Ele quer que as situações sejam favoráveis, mas nem sempre são, gente. Nem sempre os relacionamentos vão ser como a gente deseja. Essa que é a verdade. Se você terminou um relacionamento e está cuidando de você, lembre-se de quando você entrar num outro relacionamento, agora continua cuidando de você. Você não se abandonar de novo, porque às vezes é um ciclo. Às vezes é um ciclo. Você tá sozinha, você foca o tempo todo em você. Aí você tem um relacionamento e se abandona. Aí termina e volta a cuidar de você de novo. Não, tá errado. Tá errado. Você precisa cuidar de você sempre. Independente se você é solteira, namorando, noiva, casada. Independente. Isso aqui eu falo pra mulher, falo pra homem, tá? Nesse vídeo. Independente, gente, do seu status, você precisa cuidar de você. Não se abandone não, não se deixe não. Porque é muito triste, eu digo a vocês. É muito triste uma vida de uma pessoa que espera sempre dos outros. Se você viver assim, você vai viver sempre insatisfeito. Porque no dia que a pessoa quiser te dar amor, você tá feliz. No dia que a pessoa recusar amor, você tá triste. E aí? A sua vida vai ser assim, levada pela direção da forma que alguém quer levar. Não, essa pessoa quer me dar amor, pronto, tô feliz. Não, essa pessoa tá me dando tristeza, pronto, agora eu vou ficar triste. E pronto, a sua vida vai ser em eterna inconstância. E era assim que a minha vida estava sendo, uma eterna inconstância. Se eu estava recebendo aquilo que eu queria, estava bem. Se não estava recebendo aquilo que eu queria, estava mal. Se a pessoa gritava comigo, eu ficava mal. Lógico que ninguém vai ficar feliz quando alguém grita com você. Não estou falando sobre isso, eu estou dizendo assim, que as emoções acabam sendo levadas pela forma que o contexto geral tá. A gente não tem que buscar não, gente. A gente não tem que buscar nada de ninguém. Se vier amor, ótimo. Se não vier, ótimo também. Você tem o amor de Deus. Você tem Deus do seu lado, você está buscando a Deus, pronto, é o mais importante de tudo. Você tem Deus, você tem tudo. Mesmo que você aqui nessa terra não possua várias riquezas, mas se você tem Deus, Deus é a maior riqueza que você pode ter. Porque com Ele você conquista saúde, você conquista paz para você correr atrás do seu. E você tem saúde, gente, sabe? Você tem uma saúde emocional, saúde física, você corre atrás das coisas, você conquista tudo. Tudo que Deus permitir você conquistar, você conquista. Então, fica aí o vídeo. Né? Fica aí a reflexão. Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.